Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado. Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez poder estar junto aqui, para que junto nós possamos partilhar a santa palavra de Deus e dar sequência nesse seminário de aprofundamento de dom. Aqueles que trouxeram a palavra, pega comigo, primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, versículo de 1 a 5, aonde hoje nós iremos partilhar sobre o dom da profecia. E dentro desse contexto bíblico, o Senhor, através do apóstolo Paulo, vem nos revelar aquilo que é necessário para que nós possamos ter o entendimento da importância desse dom na nossa vida espiritual. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 5. O título desse capítulo vai dizer assim, que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. No versículo 1 vai dizer a palavra: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetize. Maior é quem profetiza do que aquele a quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Todas as vezes, como eu disse de outra vez, eu sou uma pessoa que procura estudar bem a vida de Paulo, para que dentro das cartas dele possa nos tirar uma mensagem que nos edifica. E dentro desse dom, como o próprio título vai dizer o quê? Que o dom da profecia é superior aos dons de línguas. Mas o que isso nos ajuda a entender sobre o dom de profecia? Quando nós oramos em língua, nós falamos com Deus. E quando nós profetizamos, nós falamos através de nós a mensagem de Deus. Então, por isso que muitas vezes, quando nós estamos em uma reunião de oração, nós começamos a orar todos em língua. E vamos orando, e esse som vai aumentando, aumentando. Num determinado tempo, num determinado momento, nós vamos silenciando, para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer nos revelar através desse momento de oração. Porque Deus, quando nós oramos, e temos que ter esse entendimento, que, como a própria palavra vai nos dizer que mais vale o dom da profecia, ele é maior que o dom de língua, por isso que o dom de língua é o menor dos dons, mas não quer dizer que não seja importante. Porque quando nós estamos orando em língua, nós vamos preparando o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir aquele que Deus quer nos revelar. Mas qual o objetivo principal desse dom? O objetivo desse dom, de todo o carisma, ou dom do Espírito, é a edificação da igreja. O dom de profecia, nós chamamos que são os dons da palavra. É a primeira categoria da classificação. Que adotamos são os dons da palavra, que inclui também o dom de língua e interpretação. São dons que manifestam através da locução da palavra. Chamas assim porque exige que nossas cordas vocais funcionem. Se não falarmos, não há dons de língua, de profecia e nem de interpretação. Mas o que é o dom da profecia?
O dom da profecia é uma mensagem do céu, de alegria, de esclarecimento, de exortação, de encorajamento, de esperança. A profecia é uma revelação da vontade de Deus para o teu povo. Mas nós temos que entender qual que é a função do dom de profecia. Porque cada dom, os dons do Espírito Santo, cada um tem a sua função, tem a sua importância. E a função do dom de profecia é edificar, exortar e consolar. Então, para isso que é essa importância. O apóstolo Paulo, dentro da comunidade de Coríntios, ele, dentro desse contexto dos dons, ele vinha falar para a Assembleia isso, que eles, para os da comunidade de Coríntios, eles achavam que o dom de língua era superior, era o maior dos dons. Por quê? Porque eles falavam com Deus. E Paulo, ele vem exortar nesse sentido. Ele vem falar assim, não, espera aí, o dom de línguas ele é importante, mas muito mais é o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia é para edificar a Assembleia, para exortar, para consolar e para edificar. Por isso que nós temos que ter um grande cuidado sobre esse dom. Porque às vezes as pessoas profetizam aquilo que é humano, não é aquilo que é de Deus. Por isso que quando nós estamos numa assembleia orando em línguas, e em um determinado momento há aquele silêncio. Quando nós silenciamos, é para que nós possamos ficar atentos à escuta daquilo que Deus quer revelar. E sempre que uma mensagem ela é de Deus, ela se confirma dentro da comunidade. Por que isso? Porque Deus, pela infinita sabedoria, ele sempre confirma no outro. Para quê? Para não dar essa entonação de que aquele que profetiza é só aquele que tem um dom também de escutar. Então, quando Deus profetiza, Deus, ele fala através da boca do seu servo, uma mensagem que vem direto do céu. E geralmente, meu irmão, é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança. Por que isso? Para edificar aqueles que estão reunidos em oração. Profetizar é falar em nome de Deus e não de mim. Para falar, precisamos estar atento na escuta. Necessário é ter intimidade com ele. A manifestação desse dom é no exercício, na oração em línguas. É um profundo silêncio, quando vem de Deus, se confirma nos irmãos, através de visualizações, de palavras, mas sempre que há uma profecia, se confirma na palavra de Deus. A profecia nunca é transmitida em ordens ou imposições, mas sim em exortações, mesmo com um caráter corretivo. Serão palavras de conforto, de esperança. No profeta Isaías, ele fala sobre uma profecia consoladora que se cumpriu, para que nós possamos ver na palavra o que é de Deus se cumpre. Pegamos lá depois, Isaías, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Compararemos com Lucas 1, 26 e 38. No autor do Antigo Testamento é profetizado que uma virgem haveria de conceber e dar à luz a um menino que chamaria Deus conosco, ou Emanuel. No Evangelho, já no Novo Testamento, vimos o cumprimento da profecia pela boca de um anjo enviado por Deus. Assim, vemos muitas profecias no Antigo Testamento, principalmente pelo profeta Isaías, se cumprindo no Novo Testamento, e também muitos se cumprindo na história, na vida das pessoas e na nossa vida. Interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, que era a mensagem de Deus, se cumpria no Novo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento ele é a prefiguração do Novo. Então, tudo aquilo que os profetas, Deus usava os profetas. Por isso que o dom de profecia, dom de profeta, ele é um dom muito importante, principalmente na edificação da comunidade, da assembleia. Por isso que Deus,
quando ele olhava que o povo estava se perdendo, ele olhava que o povo estava desanimado, ele olhava que o povo, às vezes, estavam assim, com o coração triste. Ele levantava o profeta, por isso que o profeta, ele é algo que é levantado por Deus para determinada situação. Por isso que você vê que cada época ia se levantando um profeta dentro daquele contexto que era a necessidade do povo. Por isso que Deus ele usa dos profetas e hoje ele quer usar de nós. Para quê? Para que nós possamos profetizar. O que é profetizar? Significa levar uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra que traz algo de novo na vida daquela pessoa. Todas as pessoas que vão ao grupo de oração é porque elas querem ouvir a voz de Deus. E Deus usa de nós para que nós possamos ser a boca dele. O que é a boca dele? É levar aquela mensagem a qual aquela pessoa possa sentir esse amor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa de uma, vamos dizer assim, de uma comparação dentro desse contexto bíblico, uma comparação que ele assemelha o dom de profecia ao dom do amor. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos algo na vida de uma pessoa que edifica, que aquela pessoa ela sinta esse amor de Deus na vida dela, é sinal que Deus tem olhado por ela, é sinal que Deus tem cuidado dela. E Deus usa das pessoas, porque não que ele precisa de nós, ele quer precisar de nós. Paulo VI, ele vai dizer assim, o Papa Paulo VI, ele tem uma frase, que é uma frase muito atual nos dias de hoje, e muitas vezes nós esquecemos dessa frase, e essa frase, a cada vez que nós falamos, ela se atualiza. Se nós entendemos a profecia dessa frase, se nós entender que é um caráter profético essa frase, ele vai dizer assim, a igreja precisa de um Pentecoste perene, de calor no coração, de palavras nos lábios e de profecia no olhar. Isso quer dizer para nós que quando nós estamos em oração, dentro da assembleia, no grupo de oração, ou nos momentos de orações pessoais, nós precisamos ter esse calor no coração. O que é esse calor no coração? É o fogo do Espírito que vai abrasando o nosso coração, que vai incendiando o nosso coração, para que através das palavras dos nossos lábios nós possamos profetizar. Por isso nós precisamos ter, como ele vai dizer, a profecia no olhar. É você, por um momento de silêncio, naquele momento de oração, é você ter a coragem de pedir, Senhor, dai-me o discernimento, se é da tua vontade, para que eu possa profetizar neste momento sobre a vida de cada um que está nessa noite te ouvindo, Senhor. Que cada um dessa noite possa sentir nesse momento o teu coração aquecer, o seu coração ser embrasado pelo fogo do Espírito, para que nós possamos, meu irmão, minha irmã, a viver a experiência com os apóstolos, viver em Pentecoste. Aqueles homens oravam, e de repente, como vai dizer em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio como línguas de fogo, e derramou sobre cada um, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Em Atos 1:8 o Senhor vai dizer, derramarei sobre vós o meu Espírito, para que sejais minhas testemunhas. Nós precisamos, meu irmão, assumir esse chamado a ser profeta e profetiza. Mas quando nós possamos usar desse dom de profecia, é para que nós, meu irmão, minha irmã, precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos educar os nossos ouvidos a estar atento à escuta, porque para que nós possamos escutar aquilo que Deus quer nos revelar, é necessário que nós temos intimidade com Ele. E a intimidade só se dá quando nós conseguimos parar um momento para orarmos. Quanto mais nós oramos, mais nós temos intimidade com o Senhor. Quando nós oramos, nós conseguimos silenciar, nós conseguimos desvincular de todas as nossas preocupações, de todas as nossas angústias. Muitas vezes, e de diversos modos, outrora, Deus falou aos nossos pais pelos profetas.
ultimamente nos falou por o seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Desde a criação, Deus vem falando ao povo através dos profetas. Pela dureza do coração do povo, foi necessário falar através do seu próprio Filho, o sumo profeta. Assim, o Filho, após a ressurreição, ele vai dizer aquilo que eu acabei de dizer: derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Isso quer dizer, meu irmão, com essas palavras, o Senhor constituiu o profeta para dar continuidade à sua missão nesse mundo. Testemunhar é profetizar. Nós precisamos, a profecia precisa ter a concordância com a palavra de Deus e com a doutrina da igreja. Um versículo bíblico dito na íntegra não é uma profecia, e sim uma moção de Deus está dando. A pessoa que está tendo essa moção espera uma profecia, com certeza terá uma confirmação dessa palavra que está sendo dada, às vezes por vaidade, ou até mesmo por carência. Eu tenho a necessidade de que a profecia saia de mim. Para que isso aconteça, eu falo um versículo que eu conheço bem, e etc, etc. A profecia pode vir acompanhada de frases bíblicas, mas não é um versículo na sua íntegra. Até a palavra de Deus já é a boca dele falando conosco, e a profecia é algo mais, algo para completar. Lembrando que a profecia deve ser dita na primeira pessoa, porque é um recado de Deus que está dando através da minha voz. Então, muitas vezes, meu irmão, sempre que nós usamos a boca para profetizar em nome do Senhor, sempre nós temos que falar na primeira pessoa. Se você for analisar, em todo o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus levantava um profeta, todas as vezes que Deus ia falar para o seu povo, se você prestar atenção, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas em todo o Antigo Testamento, todas as vezes que um profeta ia falar em nome de Deus, ele fala assim: oráculo do Senhor. Oráculo significa voz de Deus, ordem de Deus. Por isso que quando o profeta fala oráculo, todo mundo silenciava para ouvir aquilo que Deus ia falar com o povo. Por isso que muitas vezes, quando Deus ia exortar o povo, não queria dizer que Deus não amasse o povo. Ele estava exortando para quê? Para que o povo pudesse voltar a olhar para ele. Como ele quisesse dizer: olha, vocês são meu povo escolhido. Vocês são o povo que eu separei para mim. Por isso eu te amo. Por isso que Isaías ele vai dizer no capítulo lá em 43, quando ele fala, para mim eu chamo de hino de amor, quando ele diz, lá vai dizer que tu és precioso aos meus olhos, permito reinos por ti. Deus está falando assim: olha, você tem um grande valor para mim. Por isso, meu irmão, nós temos que assumir. Como nós dizemos, o dom de língua, sempre ele inicia os seminários, os aprofundamentos. Mas às vezes tem pessoas que falam assim: dom de língua não é um dom de suma importância. É de suma importância, porque cada dom ele tem a sua importância dentro dos dons do Espírito Santo. Por isso que esses primeiros dons de língua, interpretação e dom de profecia, nós chamamos que são dons da palavra. Depois os outros dons nós falamos, que nós vamos falar na semana seguinte, são dons de revelação. Profecia não é revelação. Profecia é mensagem de Deus. Por isso que Deus ele vai dizer assim: o Senhor deu-me língua de discípulo, para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta os meus ouvidos para que eu escute como discípulo. Está lá em Isaías 50, versículo 4. Como que eu vou reconfortar alguém pela palavra? Como que eu vou saber de que palavra certa a pessoa está precisando? Deixando-se cumprir em nós o que diz o profeta
Joel no texto seguinte, que vai dizer assim: depois disso acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre todos os ser vivos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Está lá em Joel, capítulo 3, versículo 1. Reconfortar pela palavra é profetizar. A pessoa, quando se dirige aos encontros, grupo de oração, encontro da RCC, em especial, na sua maioria, está procurando um conforto, sair do abatimento. A pessoa precisa fruir de dentro dela um ser profético adormecido. Assim precisamos permitir e desejar o derramamento do Espírito em nós todos os dias. Precisamos escutarmos e falar como discípulos. Como eu disse, Jesus ele tinha essa sabedoria quando ele falava com as pessoas. Por isso que todas as vezes que ele ia falar, ele falava às pessoas: o que queres que eu te fale? Isso significa para nós, meu irmão, minha irmã, é para que nós possamos estar atentos àquilo que Deus quer nos falar. Profetizar pode tanto falar de Deus, mas aprendemos para que falar de Deus precisamos exercitar também o dom de línguas. No momento qual nós, se fazemos silêncio, se faz fácil entender como posso transmitir um recado de alguém que não fala há muito tempo, ou não vou transmitir o recado errado, humano, mentiroso. Por isso, meu irmão, é de suma importância todas as vezes que Deus coloca uma palavra no nosso coração, nós precisamos pedir um outro dom muito importante, o dom do discernimento, para ver se isso vem de Deus, se isso é vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Porque se nós damos uma mensagem errada, se nós profetizamos algo que não vem de Deus, nós possamos levar aquela pessoa a um abatimento maior, a um sofrimento maior. Por isso que nós, quando temos intimidade com Deus, Deus nos incomoda, Deus nos traz todo esse entendimento. Então, para que nós possamos sair dessa formação e ter esse entendimento, você pode ver que Paulo, na maioria das suas cartas, ele tinha uma grande preocupação com o povo. Por isso que todas as cartas de Paulo têm um tom exortativo, mas sempre num caráter corretivo. Mas ele falava com amor, ele falava com sabedoria, com discernimento. E ele tinha essa preocupação, porque o povo de Coríntios era um povo muito desobediente. Era um povo que achava que eles conheciam tudo e não dava essa importância. Por isso que Paulo sempre vinha e exortava ele. Está falando para ele, olha, os dons são importantes, mas para quê? Para a edificação da Assembleia, para a edificação da comunidade. Porque às vezes as pessoas falam na primeira pessoa, mas ela fala dela, ela não fala de Deus. Né? Eu profetizei e Deus curou. Eu profetizei e Deus libertou. Eu profetizei e Deus realizou o milagre. Não, meu irmão, nós somos apenas a boca de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele não fala dele. Por isso que para finalizar, para nós podermos orar, o centro de toda profecia é Jesus Cristo e seu evangelho. Portanto, as palavras proféticas têm de estar de acordo com as palavras de Deus, com a igreja e dirigidas para a glória de Deus e a salvação dos homens. O centro de toda profecia é Jesus Cristo. É levar a pessoa a ter o encontro com Cristo. Como eu acabei de falar um pouco antes, quando nós estamos no encontro da RCC, no grupo de oração, muitas pessoas vão lá para ouvir algo, mas a pessoa precisa, essa profecia que você profetizar na vida dela, ela tem que levar aquela pessoa ao encontro com Cristo. O Cristo tem que ser o centro da profecia. É só você falar para assim, olha, meu irmão, minha irmã,
Deus está falando aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que nessa noite, através do Espírito Santo, o Senhor irá aquebrantar o teu coração. O Senhor irá te levantar de todo abatimento, de todo cansaço físico, de todo cansaço espiritual, de todo desânimo, de tudo aquilo que tem ocupado o lugar que não é de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor irá tocar profundamente sobre a sua mente, sobre o teu coração e sobre a tua alma, para que através do dons do Espírito Santo, você possa, a partir dessa noite, ter mais uma vez uma experiência com o Espírito, porque é somente com o Espírito Santo que o Senhor irá nos fortalecer nesse caminho. E os dons são as ferramentas ao qual o Senhor nos deu, para que nós possamos, através dessas ferramentas, a estar nesse caminho, para continuar a levar a boa nova aos cativos, aos desanimados, aos abatidos, levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de amor, para que todos aqueles que estejam nesse tempo de pandemia, desanimado, o Senhor possa consolar através do teu amor misericordioso. Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça, para que neste momento nós possamos ouvir esse clamor do Senhor para nós. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através desse momento de oração. A oração é o diálogo com Deus. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. A oração é aquilo que nos faz o Senhor inclinar os ouvidos para nós, para ouvir a nossa súplica, ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Pai amado, Pai querido, Pai santíssimo, Pai de amor e misericórdia, quero, Senhor, nessa noite, de forma especial, colocar, Senhor, a cada um desses irmãos e irmãs que estão agora ouvindo a Tua palavra nessa noite. Que a Tua palavra possa adentrar, Senhor, sobre cada coração nessa noite e a quebrantar, Senhor, e arrancar toda dúvida, toda incredulidade, toda falta de fé. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa renovar todo o coração, a mente e a alma. Derrama sobre cada um, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção. Derrama sobre cada um o Teu Espírito, para que o Espírito Santo, essa força que vem do alto, venha trazer em nós um novo ânimo, venha trazer em nós a coragem, a ousadia, a intrepidez, Senhor, para falar do Teu amor e da Tua palavra. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, visita, Senhor, a cada um nessa noite. Toca, Jesus, no mais profundo do subconsciente. Que toda lembrança negativa, toda lembrança que foi falada em direção desses irmãos, Senhor, toda lembrança que traz sofrimento, angústia, o Senhor possa, neste momento, curar, Senhor, a cada coração nessa noite. Que toda essa lembrança negativa seja dizimado pelo fogo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, esse fogo abrasador, venha queimar toda impureza dos nossos pensamentos, do nosso coração, de tudo aquilo que não é teu, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima, de São Miguel e toda a milícia celeste, que esteja acampado sobre cada um agora, para que a tua palavra, Senhor, possa ser como espada e possa adentrar os corações e arrancar, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Oxana Bariela Suriri Canda Bariela Bariela Suriri Canda Bariela Bariela Suriri Canda Bariela
Xandala variala suriricanda variala suriricanda variala suriricanda variala. Sopra, Senhor, sobre todos esses que estão agora, Senhor. Todos os irmãos, todos os filhos teus, filhas tuas agora, Senhor, que estão te ouvindo agora nessa noite. Sopra sobre eles, Senhor, o teu Espírito. Como sopraste, Senhor, em Pentecoste. Que derrame sobre cada um a porção dobrada do teu Espírito. Para que possa ser renovado, Senhor. Toda a vida espiritual nessa noite. Todas as pessoas, Senhor, que estão aqui agora, em nome de Jesus agora, abatida, desanimada, por enfermidade física, espiritual, psicológica, toda falsa enfermidade, em nome de Jesus, nessa noite está caindo por terra, porque o teu poder, Senhor, se manifesta no meio do teu povo. Oh, xandalabariala, suriricandavariala, variala, 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 variala. Xandala variala 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 variala. Xandala variala 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 variala. O Senhor está curando muitos corações de lembranças negativas, lembranças do passado, que muitas vezes você tem se enganado, que muitas vezes você tem achado que esqueceu. Mas você não esqueceu, porque quando nós esquecemos, isso não se chama perdoar. Isso se chama amnésia. Perdoar significa quando nós lembramos da lembrança negativa, não nos traz mais dor, não nos traz mais sofrimento. E o Senhor, nessa noite, Ele está curando muitos corações de angústias, de coisas do passado, de muitos e muitos anos. E as pessoas estão sendo curadas nessa noite. Muitas pessoas ouviram coisas que não queriam ouvir. E isso machuca muito. Todas as vezes que ela lembra. E o Senhor, nessa noite, está tocando com a mão poderosa e chagada sobre o seu coração. Está te curando. De toda machucadura, de toda cicatriz. Ele está curando em nome de Jesus. O Senhor está fortalecendo muitos servos também. Servos que muitas vezes não têm um exercício de estar no grupo de oração, porque o grupo de oração, ele muitas vezes nos motiva a estar exercitando os dons, a estar no meio do povo. E com essa pandemia, muitos se sentem desanimados, enfraquecidos. O Senhor está revigorando a tua fé nesta noite, em nome de Jesus. O xandalabariala suriricanda variala 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 suriricanda variala variala suriricanda variala. Vai tocando, Jesus, sobre cada um agora e refrigerando, Senhor, toda a alma agora. Vai trazendo essa paz interior, essa paz que vem de ti, Senhor, para que nós possamos sair daqui dessa noite, renovado pelo poder do teu Espírito. Dai-nos, Senhor, mais uma vez, a força necessária para que nós continuaremos a prosseguir no caminho a qual nós escolhemos. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Sela, Senhor, a cada um de nós nessa noite, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Amém. Para sempre seja louvado. Amém. Amém? Amém. Amém. Agora vamos para os recadinhos, né, ô irmão? Amém? Se o senhor quiser falar alguma coisa aí. Eu falo sim. Olha, você falou uma coisa muito importante que a gente às vezes esquece, né? Que o centro, né, de toda a profecia é Jesus Cristo. E muitas vezes
eu me coloco como o próprio Deus, né? Eu estou falando, eu faço, eu curei, né? É uma coisa muito importante que hoje nós estamos vendo muitas distorções realmente na atualidade, né? Em nome de Jesus é que nós trabalhamos. Se não for por Ele, se não for pelas obras, pela intenção, pelo amor, pela misericórdia dEle, do nome dEle, né? Jesus Cristo, nós cairemos, né? Eu acho que a gente tem que pegar essa palavra que você colocou aí, né? E toda vez que nós estivermos em oração, a gente profetizar, mas em nome dele, né? A profecia é em nome, o centro é o Senhor Jesus Cristo, né? É ele que age, é ele que faz. Não é o Silvio, não é o Anderson, não é o Almir, não é, né? Ninguém mais nessa terra a não ser o nome do Senhor Jesus. É ele que faz a obra. Então, isso aí, Anderson, que você falou, veio de encontro ao sentimento que eu venho tendo já há um bom tempo, né? Desse dom de profecia que está tão escasso hoje, né? Está tão parado. Eu acho que as igrejas até, tanto faz a nossa católica como protestante, elas também estão se diminuindo por falta desse dom tão especial, tão magnífico, né? Para exortar, para trazer paz, trazer carinho, né? Para corrigir, né? Esse é um dom importantíssimo que nós temos que trabalhar muito com ele. Louvado seja Deus pelas tuas palavras, viu? E que a gente possa levar para todos os irmãos, né? Esse encontro com Cristo, como você falou também. Amém? Eu acho que se tiver alguém aí que se sentiu tocado, né? Porque Deus agiu tão poderosamente através da sua boca hoje, viu, Anderson? Então, se algum irmão aí quiser edificar a Assembleia com algum testemunho, o momento é agora, né? Quem calar está cometendo pecado. Amém. Ai, meu nome é Inês. Sabe o que é? Esse negócio que ele falou de o passado, né? Essa semana, nossa, eu fiquei com o coração apertado, porque eu comecei a lembrar dos passados e como que as pessoas me ofenderam. Aí eu fiquei muito chateada. E quando ele falou que vai curar, que Deus está curando isso aí eu senti, porque quando a pessoa falou tanta coisa, que daí eu fiquei tão triste, que daí eu comecei a lembrar dessas coisas. E eu não queria lembrar. E toda hora vinha na minha cabeça essas coisas. Daí eu ficava muito ansiosa, fazer um monte de coisa de uma vez só para me esquecer. E parecia que eu não dava para esquecer, eu voltava de novo. Aí eu ficava chateada, só por causa disso. Mas não porque perdoar, eu perdoei. Só que eu não queria ficar pensando nessas coisas que as pessoas falaram para mim. Então, eu não queria isso. Então, daí, quando ele falou que a cura dessas coisas, eu acho que muita gente aí imaginou o passado, que muita gente é ofendido, né? Seja onde for, né? Um dia Verdade. foi ofendido. Ou aconteceu alguma coisa no passado, quando era criança e tudo, que ficou triste. Quer dizer, não tem como esquecer, mas a gente não quer ficar pensando o tempo todo nessas coisas. A gente acaba ficando chateado. Então, é isso aí que eu pensei e que ele falou, aí eu queria colocar isso para todos, né? Que tem isso aí, ou coisa do passado que foi ofendido, né? Que Deus possa curar a gente mesmo dessas coisas, né? Esquecer não esquece, mas curar a tristeza quando a gente lembra. Então, tem que fazer de tudo para não ficar pondo isso na cabeça, né? Ficar só pensando nisso. Não é mesmo? Amém. Está curado e liberta. Amém. Amém. E assim como a Inês falou, tem mais pessoas nesse grupo que foram tocadas por essa palavra, por ter ouvido tantos xingamentos, tantas palavras que machucaram, né? Que vêm guardando no coração essas coisas. Pessoas que até já pensaram em dar fim da própria vida por causa de tantos xingamentos, né? O Senhor hoje veio tocar esses corações dessas pessoas para trazer o alívio, né? Trazer a bênção, para que essas pessoas sintam-se amadas por Deus e se fortaleçam
se fortaleçam com essas palavras, se fortaleçam com esse centro que é Jesus, né? A gente colocar não só a profecia, mas colocar Jesus como centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. É isso que o Senhor